Essa trilha é bonita, né? É, nossa, tá ficando bonito aqui no vídeo. Isso aqui com sol deve ser maravilhoso. Ela tá aproveitando. Legal, ficou legal. Pus a almofada aqui. A luz ficou boa desse lado. E não apareceu tanto, né? Mas fica no meio. Mas eu quero reparar cá, olha. Ah, tá. Olha, até que eu sou bonitinha gravada. A gente fica lá, tá saudável. Então, olha, a pele, olha. É. Nossa, que legal. Sim, eu fico me vendo. Então, gente, aqui eu sou mãe de Glaucio, sabe? Minha mãe já te invadiu o canal aqui. Aí daqui a pouco eu vou gravar. Eu tô mostrando pra ela que eu improvisei pra gravar, porque eu tô sem tripé aqui, né? E a luz, achei uma luz boa. Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Como foi a semana de vocês? Por aqui, estou nas semanas finais do semestre. Agora eu tô conseguindo ter um sobrefôlego. A última semana foi bem puxada, interferiu bastante nas minhas leituras. Setembro também tive minha leitura bem comprometida, mas eu andei lendo, atrasou muito e se estendeu para outubro. Inclusive tem leituras ainda que eu estou fazendo de setembro e outubro, mas com as férias chegando também eu já vou conseguir retomar e vou conseguir agilizar. Então é um cenário diferente aqui, porque eu estou na minha cidade natal, Itabira, e estou aqui na casa da minha mãe. E improvisei aqui esse cenário para vir conversar um pouquinho com vocês sobre essas leituras. Essas aqui. Bom, vamos lá para a primeira, que é nada mais nada menos que uma autora que eu ando panfletando uma loucura, que é Isabel Allende, Violeta. Eu marquei bastante esse livro, olha. Tá dando para ver? Tive bastante marcação. E que livro ótimo. Eu tive a primeira experiência de leitura da Isabel com Casa dos Espíritos, que é um livro que eu amo e que não canso de falar sobre ele aqui no canal, inclusive. Indico demais. E se você gosta de uma visão de perspectiva feminina, de uma visão latina de construção de sociedade também, né, de todo o que permeia, é muito interessante, porque a autora consegue fazer um retrato histórico, né, em forma de romance, e que é muito delicado, que é muito sensível, que retrata de forma a nos prender também todo esse emaranhado que é nossa efervescência, né,
nossas dores, as violências a que sofremos, né, e nossas alegrias também. E em Violeta não é diferente disso. Aqui nós temos a nossa protagonista, que é a Violeta, que ela vem de uma família abastada e que acaba, né, passando ali pela gripe espanhola e começa a perder bens e vem falar desse declínio mesmo. E ela, numa figura feminina, como que a mulher, nessa época, 1920 aqui, a gente vai passar por gerações até chegar em tempos atuais. Então, acima de tudo, ela é uma mulher que vivenciou muita coisa e a gente vai acompanhar essa vivência dela, todos os elementos, né, desde o que se é esperado dela ainda enquanto criança, de como que o temperamento dela já era diferente e de como também na fase adulta se espera muito dela e como ela envereda por caminhos diferentes e como que isso implica também na vida dela. É muito bom, os personagens aqui vão aparecendo, vão surgindo, a autora consegue trazer vários elementos diferentes que interligam, né, nossa protagonista com o meio em que ela vive, com os amores, com as desavenças, com as esperanças também. E ela é uma mulher que chegou no mundo, né, que veio ao mundo assim com um propósito próprio dela. É lógico que teve altos e baixos, ela também é humana, então falha, mas ao passo que ela consegue ir de contra a tudo que é esperado sobre ela e ela consegue seguir. É muito interessante isso, porque prende, né? Eu senti um pouquinho falta também. A leitura é uma leitura muito tranquila, é uma leitura que é um relato de vida dela também. Então a gente vê dos amores, vê sobre sua relação com a filha, que é problemática, vê também os descaminhos, né? E também dessa propensão dela de sobrevida, né? De não se enquadrar, e ela mesma criar os espaços dela, ela mesma criar os caminhos, que é muito bom. Só que assim, um pormenor, que é uma leitura mais lenta, é uma leitura mais arrastada, porque vai trazendo elementos da vida dela ali, sem acontecimentos muito impactantes, mas que ainda assim consegue fazer esse retrato e consegue nos prender. E indico demais, assim, gostei bastante, marquei muito, né? É uma leitura muito interessante. Outra também, que logo quando eu li, me prendeu muito, me prendeu mais que Violeta, inclusive, foi nada mais e nada menos que Meio Policial. Foi até uma leitura de uma escrita que sugeriu que eu lisse. Eu li e gostei. E no livro a gente está ambientado em 1950, na Inglaterra. Temos um triângulo amoroso, mas um triângulo amoroso bem diferente, de um romance entre dois homens. E por ser 1950 na Inglaterra, havia uma segregação aqui, né? Então a sexualidade ela era muito taxada quando era diferente daquilo que era esperado. Aqui nós temos o Tom, que é um policial, né, que é o meu policial, que acaba se aproximando do Patrick. Né, e nesse meio tempo ele conhece a Marion, e ele começa a ter uma relação com a Marion, e começa a aproximar os dois, a Marion e o Patrick, e uma certa vínculo também, muito do que se é esperado por eles. Então o Tom ali e o Patrick, eles não poderiam ter um relacionamento aberto, público, porque era muito rechaçado, a ponto de haver violências. Tudo que permeia essa relação deles era proibido. Então, tudo que eles pudessem fazer para conseguir o anonimato, e que as pessoas não percebessem, porque era muito perigoso na época. E nesse inteirinho, a Marion acaba se envolvendo nisso, porque, querendo ou não, é um ponto também que o livro aborda no decorrer da história, que é interessante, né? Até quando você se sujeita a alguém, né, em troca de algo que você considera que é benéfico para você. A Marion aqui se envolve com o Tom, né? O Tom, que é aquela figura muito forte, né? Não apenas pelas qualidades físicas, né, que são postas aqui no livro, que ele tem essa questão atrativa nele, mas também como pessoa. E a Marion acaba se envolvendo, e nesse inteirinho o Patrick aparece, e o Tom tenta aproximar os dois, e ele vai se envolver com a Marion ali, a Marion também que tem problemas familiares, a Marion que se é esperado muito dela, ela já está em uma idade avançada e não casou, né, considerando ali aquela época do que se espera da mulher também. Então ela acaba envolvendo com o Tom, a família acaba conhecendo, a família dela acaba conhecendo o Tom e essa proximidade, só que começam a surgir questões, dúvidas, né? Porque até então ela não entende muito bem a relação do Patrick com o Tom.
E também, após o avançar do livro, né, não vou dar spoiler aqui, mas no avançar do livro, a gente vê que muitas das vezes ela está enxergando as coisas, mas ainda está incerta ou não quer acreditar. E o livro é muito interessante também, que a gente conhece a história toda através de carta, né, através de um registro, que desde as primeiras páginas a Marion está escrevendo ali para o Patrick. O Patrick está acamado, não consegue fazer funções básicas sozinho, né? Ele tem problemas de mobilidade ali, até mesmo com a mão. Então a gente tem um salto no futuro, né? Que a gente está nesse presente em que eles já estão com a idade avançada e ela ajuda ele. O Tom já é mais ausente. Isso nas primeiras páginas já fica bem caracterizado. E no decorrer do livro a gente vai entender por que disso. Por quê? Nesse primeiro momento, o Tom, que era muito próximo do Patrick, abdica disso, dessa relação, e a Marion que toma a frente disso, que vai cuidar dele, e ela escreve, no tempo todo ela fala, estou escrevendo, Patrick, para você, e a gente vai entender por que mais na frente, por que ela está escrevendo, porque esse hábito dela diário de registrar. E é bem interessante isso também no decorrer do livro, e um ponto muito interessante é esse salto, né, entre presente e passado, para construir essa temática ali que está acontecendo. Os personagens são bem cativantes. É uma leitura muito tranquila, muito leve, né? Considerando alguns pontos aqui que relatam também de como essas violências eram levadas e de como que a situação deles vai se agravando exponencialmente a ponto de chegar nessa situação que a gente está vendo agora, do Patrick precisando muito de ajuda, né? Precisando muito de alguém para cuidar dele, e também dessa distância do Tom. Porque, querendo ou não, volta naquilo, né, de como que a pessoa pode se sujeitar a algumas questões, e eles também, se a gente considerar a época que eles vivem, não dá para julgar muito, principalmente o Tom, porque, querendo ou não, é uma forma segura que ele encontrou também de poder manter uma relação com o Patrick e ter aparências. Só que a Marion, nesse interim, ela acaba envolvida nisso, né? Ela acaba gostando do Tom, só que será que o Tom gosta dela ao mesmo ponto? Será que a condição ali de vida da sociedade naquela época fez com que ele se aproximasse porque era benéfico para ele? E são pontos que o livro vai trazendo pra gente, a gente vai interpretando, então são questionamentos e é muito bom como que é o desfecho também. É um livro que eu marquei bastante, olha. Eu gostei muito, já quero ver o filme, inclusive, e indico a leitura, assim, porque traz muitas coisas também, muitos pontos que até hoje acontecem, né? Só que aqui de uma forma exacerbada de certo ponto, mas que ainda acontece e que ainda precisa ser trabalhado, indico demais. Outro livro também que eu li foi Canção de Ninar. Aqui a gente está falando de uma relação de família, né, em que vai contratar uma babá para cuidar ali dos filhos, né? A esposa cuidava dos filhos até então, só que ela quer voltar à carreira acadêmica dela, na verdade a carreira de trabalho mesmo, como advogada. No primeiro momento o marido não gosta muito, mas eles acabam aceitando. E nesse decorrer do tempo, essa babá toma uma certa proporção, ganha muita força ali na casa e eles têm uma certa dependência com ela. Só que a babá tem traços bem interessantes, bem questionáveis, na verdade, e a gente vai identificando. Logo na primeira página aqui, logo na sinopse, a gente já sabe que as crianças faleceram por algum motivo. E a gente vai ver essa construção do que aconteceu, por que chegou a esse ponto. É uma leitura também muito boa, porque traz alguns elementos do passado para explicar o perfil da babá. A gente já tem uma noção aqui no decorrer. Só que a gente ainda questiona, né? Será que é isso mesmo? Mas, de certa forma, é bem previsível também. E é um livro que prende, mas em relação aos outros dois, ele não me prendeu tanto assim, apesar de que me prendeu. E que é uma leitura muito agradável também. Olha só, a diagramação é muito boa. Fiz bastante marcação também no decorrer da história, né? É bem interessante a construção dessa babá. Eu poderia citar aqui um livro, mas eu acho que se eu citar seria uma espécie de spoiler. Então eu não vou citar, mas me lembrou um livro do King também, né? Esse aspecto do Stephen King, né? Me lembrou essa atmosfera, essas incertezas, e também de como que é a construção da babá. E é bem interessante, eu gostei muito, apesar de que os outros dois livros funcionaram mais em questão de fluidez de leitura. Eu li, é um livro curto, né? 191 páginas, tem um desfecho ok, tem um desfecho bom até, e é um pouco previsível, mas recomendo assim pela construção do livro. Outro também que eu me propus
foi O Meio Sol Amarelo, que eu já havia falado dele aqui em alguns vídeos, né? Só que o que aconteceu? Setembro foi, assim, uma loucura por aqui, não sei como foi aí pra vocês. Então eu não consegui avançar muito na história. Não que a história seja maçante, pelo contrário, eu li 269 páginas. Da última vez que eu ouvi falar desse livro aqui, eu tinha lido cerca da metade, né? Então eu avancei bem pouco, eu consegui ler alguns momentos em que eu ia viajar, e foi um caos mesmo esse último mês, assim. Mas agora as coisas vão andando, e inclusive é uma leitura assim, excelente. A construção, para quem não conhece, a escrita da Chimamanda é muito envolvente. Eu li Bisco Roxo e me apaixonei. Tem O Perigo da História Única também, que tem até um TED Talk, né? Uma palestra que ela fala sobre a escrita. É um livro grande, muita informação, né, nas páginas, pela diagramação também, mas é um livro que você não vê a leitura assim, de tão interessante, tão envolvente, que vai trazer aqui um momento de guerra na Nigéria, né, como há esse movimento separatista, e como alguns personagens ali se tornam envolvidos nisso. A gente está falando de personagens diversos, e as personagens femininas aqui são bem interessantes, são bem fortes, e é incrível como que a autora também consegue trazer como que é a guerra, como que as pessoas sofrem. Então tem momentos repletos de gatilho aqui, e assaltos no tempo também, que, nossa, todos os livros que eu li esse mês tem, né? Então eu adoro isso, é um elemento que me prende muito. Então, olha que linda essa folha de guarda. Então, assim, gostei muito mesmo. Eu vou continuar lendo, né? Vou continuar lendo agora em outubro, se eu não conseguir terminar em outubro. Vou jogar em novembro, eu tô fazendo assim. E também não tô me cobrando muito. E é uma leitura que tá sendo muito gostosa, é uma leitura que tá fluindo muito. Opa! E tá fluindo muito, assim. E já quero encerrar, já quero ver como que vai ser esse desfecho. E aqui a gente tem as irmãs, que são a Olana e a Kainene. Tem também o Gu, que é um personagem bem interessante, alguém que vem de uma comunidade ali, de uma região em que a pobreza é muito forte, e que vai trabalhar numa cidade universitária, né, para uma casa de um professor universitário. Esse professor universitário se envolve com a Olana, que é alguém também ali que vive, que tem recursos, né, da família da elite, junto com a irmã dela também, que é a Kainene. Então, assim, é incrível essa relação das duas. A Kainene também toma corpo nesse livro, que é de uma forma esplendorosa. A construção da Kainene é uma mulher muito forte, uma mulher que se impõe. A Olana também é muito interessante. A gente vê o pré-guerra, né, vê também a guerra, como ela está se desenvolvendo e como eles precisam fugir ali para sobreviver, uma vez que há esse movimento ali revolucionário, e que há essa separação da Nigéria, né, que é a guerra de Biafra. O Estado procura ser independente, então é um Estado à parte ali. E nesse meio tempo também há um par, o Richard, é um par amoroso ali da Kainene, e ele também é alguém que está registrando esse processo, alguém que quer escrever um livro, e ele é inglês, né? Ele vem ali e começa a se envolver, e ele vai tomando também força no que concerne ele, no que ele considera dessa formação desse país, né? Então ele começa a vestir a camisa, e ele é muito delicado. O livro traz muitos elementos que mostram muito mesmo de como que é a guerra e de como que as pessoas sofreram. Quero continuar, quero encerrar esse livro, queria terminar de ler logo, assim, mas vai demandar um pouquinho mais de tempo. Agora eu vou ter um respiro a mais, então eu vou dedicar e vou continuar também lendo as minhas leituras de outubro, né, que eu fiz vídeo, eu vou colocar aqui no cards para você, se você não viu ainda. E é isso, gente, esse foi o saldo de setembro, né, um mês muito atípico, um mês que eu conseguia ler, apesar de todos os percalços que envolveram, que foram vários. Mas é isso, eu espero que outubro também tenha sido um ótimo mês para vocês de leitura, e novembro, que já está aí à porta, seja um ótimo mês para leitura para você também. E continue aqui, se você não é inscrito ou inscrito, se inscreve no canal, por favor, deixe o seu like, fortalece muito, ative o sininho se você ainda não ativou, porque isso ajuda muito também para o YouTube entregar esse vídeo a mais pessoas. E lembrando que todos os livros eu vou deixar abaixo meu link da Amazon, que comprando lá com meu link de afiliado não tem nenhum custo adicional para você, e ajuda muito o canal, você não tem ideia. Me ajuda a pagar a ração da gata, por favor. E é isso. Queria agradecer mais uma vez a você que tem acompanhado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.